Olá, meus queridos engenheiros, como vocês, tudo bem? Professor Matheus de volta e nesse vídeo vamos abordar o mapa de mecânica e resistência dos materiais. Pessoal, matéria que eu particularmente amo de paixão, foi talvez uma das grandes responsáveis de eu ter escolhido a minha área de atuação, né? Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil e atuo com cálculo estrutural, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, porque em mecânica e resistência de materiais é o contato, depois de física 1, né, mais aprofundado com a mecânica clássica e a aplicação disso no nosso cotidiano de engenharia. Então, sou muito apaixonado por essa disciplina e, sobretudo, você que vai fazer engenharia mecânica, que está fazendo, né, engenharia mecânica, engenharia civil, muita atenção. Todos, evidentemente, mas, sobretudo, quem pretende seguir nessas áreas, muita atenção, muito cuidado, porque são conceitos importantes que serão úteis ao longo de toda a sua vida profissional, tá bom? Queridos, mas antes de iniciar, eu quero pedir só uma coisinha pra vocês. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando o vídeo. Só isso, pessoal. Isso me ajuda de uma maneira gigantesca. Sério, de verdade. Me ajuda. Conto com o seu auxílio, tá bom? Queridos, estou ajudando não só nesse mapa, mas nas atividades 2 e 3 dessa matéria. Mapa de fenômenos de transporte, mapa de logística empresarial, de gestão de projeto, cálculo, física, enfim, todas as matérias do seu curso. Conta comigo. E além dos mapas, as atividades vou ajudar na prova. E é evidente, né? Quem faz os mapas comigo tem prioridade na ajuda da prova. Sempre foi assim, agora mais do que nunca vai ser, porque é impossível ajudar todos os alunos nas provas. Então, se você quer garantir sua ajuda, não quer arriscar, faz o mapa com a gente, que é sucesso. E essa prova, pessoal, é bem pesada. Fenômeno de transporte, mecânica e resistência de materiais é bem puxada a prova. Já vou avisando logo, porque a ideia aqui é sempre ser transparente e não iludir ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá então? Pessoal, ó, nosso mapa maravilhoso. Questão 1, então a gente tem aqui uma geometria de duas seções planas e a gente tem que calcular algumas grandezas. Olha lá, posição do centroide, momento de inércia em X e também, depois disso, avaliar qual é a melhor seção. E aí, qual é o seu critério, hein? Então, a primeira coisa é definir como a gente faz esses cálculos, né? Momento de inércia, posição do centroide. Para isso eu separei o material, construí especialmente para vocês. Vou compartilhar e vai ficar claro. Por quê, pessoal? Porque para definir o centroide, primeiro a gente vai ter que subdividir essas seções, todas as duas. A gente vai ter que fragmentá-la. E depois disso a gente vai ter que determinar o centroide de cada um dessas subdivisões. Então, para ficar mais claro, mais didático, eu estruturei o material bem passo a passo. Ó, vem comigo, vou compartilhar aqui com vocês para todo mundo ficar ciente. Vamos lá? Vem! Bom, pessoal, então a gente está aqui com a nossa seção, beleza? Então essa é a nossa seção 1. Ok, tranquilo, né? Então a primeira coisa, a gente vai determinar eixo Y e X. Por quê, professor? Porque a gente precisa de um referencial, pessoal, sempre. Problemas de centroide, momento de inércia, isso é fundamental. Seções planas, fundamental. Então, ó, determinei aqui, ó, Y e X, beleza? Pegou a ideia? Foi, né? Tranquilo. Ok. E agora, pessoal? Bom, agora eu vou subdividir a minha seção em duas figuras. Figura 1 e figura 2, para ficar mais fácil. Tem que fazer isso, pessoal. Não tem para onde fugir. Olha lá, então dividi numa figura azul e na figura laranja. A figura azul eu vou chamar de figura 1, por isso que eu coloquei 1 lá em cima. E a figura amarelinha, é amarelo isso, né, laranja, ó. Eu vou chamar de figura 2, beleza? Tranquilo, né, mamão com açúcar, papai açúcar, mais fácil que ganhar do Corinthians isso, né? Tranquilo. Peguei minha seção 1, dividi em duas figuras, figura 1 e figura 2. Ficou dois retângulos. Perfeito? Pegou a ideia? Tranquilo. Agora, pessoal, feito isso, a gente tem que determinar o centro, atenção, o centro de cada uma dessas duas figuras. Ou seja, eu vou determinar onde está posicionado o centro da figura azul, onde está posicionado o centro da figura amarela. Vamos lá? E olha lá, posicionei. Representei o centro por esse pontinho aí, ó. Então tá lá assinalado o centro da figura azul e o centro da figura amarela. Tranquilo, né?
Ó, sucesso. Mamão com açúcar, papai açúcar, mais fácil que ganhar do Vasquinho da Gama. Tranquilo, né? Ai, gente, vocês sabem que não tem mundial. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda. Beleza, e agora, gente, atenção. Agora a gente tem que determinar qual é a posição desses dois pontinhos. Ou seja, ok, já sei que a gente dividiu, a nossa seção em duas figuras. A gente desenhou ali onde está o centro, que é o centroide de cada uma dessas figuras. Agora a gente precisa determinar as coordenadas, ou seja, qual é a posição X desses pontinhos e qual é a posição Y desses pontos, entendeu? É isso que a gente tem que determinar agora, olha lá. Posição X, vou traçar essa reta para auxiliar. Concorda comigo que a posição X, ó, vai ser essa distância aqui. Se você olha bem, posição X equivale a essa distância aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Up. É essa distância aqui, concorda? Olha lá. É toda essa distância. Então ele tá aqui. Então essa distância é posição X. Por quê? Porque aí a projeção vai dar bem aqui. Só que aí muita gente foi induzida ao erro, né? Muita gente achou que é 40. Não é 40. 40 é o tamanho da base da minha figura amarela. Posição X é todo esse comprimento aqui. Que na verdade vai dar 40, né? Se você olhar, como assim? Ora, aqui é 20, beleza. E mais metade, e mais esse comprimento aqui, certo? Só que esse comprimento é metade de 40. Então é 40 dividido por 2. Aqui é 20, aqui é 20. Então significa que a distância do eixo até o centroide é 40. A distância horizontal, beleza. Coincidentemente deu o mesmo número daqui, mas são coisas desassociadas, tá? Foi coincidência. Então com isso a gente determinou qual é a posição X, tanto desse centro aqui, porque essa distância aqui é a mesma, quanto desse centro aqui, beleza? Entendeu? Tudo é 40, beleza. Ou seja, então o X do centroide da figura 1 é igual ao X do centroide da figura 2, que é igual a quanto? 40 milímetros, beleza? Tranquilo, né? Ficou bem claro, eu acho. Perfeito. Agora, se eu retomo a figura, a gente fazer a mesma coisa para Y. Como que eu faço para Y? Para Y, ou seja, eu vou precisar traçar aqui, ó, para facilitar, a altura desse ponto, ou seja, a altura é o que? Essa distância aqui, ó. Qual vai ser essa distância ou essa altura? Ora, isso aqui vai ser, vou chamar de Y2, né? Calma aí, deixa eu vir aqui. Vamos lá, borracha. Ok, eu volto aqui, caneta. Então isso daqui eu vou chamar de Y2. Qual vai ser essa distância aqui, pessoal? Essa altura é Y2. Por que 2? Porque é a altura da figura amarela, que é a figura 2, né? Qual é essa altura? Ora, eu sei que a altura dela toda é 40. Como tá no centro é metade, então é 20 milímetros. Beleza, tranquilo. E qual é a altura desse outro centro aqui? Ora, a altura desse outro centro é todo esse segmento vertical aqui, ó. Isso aqui vai ser quanto? Ora, isso aqui vai ser Y1. Quanto que vai ser esse Y1? É simples. Ora, esse Y1, concorda comigo que vai ser esse segmentozinho aqui, que vale quanto? É metade de 20. Tudo aqui é 20, então isso aqui é 10. Vai ser esse segmento mais toda essa altura aqui, que corresponde à altura do meu retângulo amarelo, ou seja, que aqui é 40. Então isso daqui é 10 mais 40, logo isso aqui é 50 milímetros. Pronto, tá aí a altura, ou seja, colocar de uma forma mais bonitinha, olha lá, vá lá, é isso. Entendeu a ideia? Então olha lá, a altura do meu retângulo 1, 50, a altura do meu retângulo 2 é 20. Beleza? Pegou a ideia? Essencial entender isso. Então com isso a gente tem a posição dos centroides de cada uma das duas figuras que a gente estabeleceu.
Pegou a ideia? Foi? Beleza? Show, né? Mamão com açúcar, papaya, sugar. Agora a gente vai usar esses dados lá no nosso caderninho para fazer os cálculos. Vamos lá então? Vem comigo. Bom, pessoal, então a gente está aqui no caderninho e agora a gente vai seguir com os cálculos, que é o quê? Letra A, posição do centroide das seções. Então a gente está na seção 1, certo? Então como que eu calculo a posição do centroide? Ora, simples. É aquela tabelinha clássica, né, que a gente pode fazer, ó. Não tem segredo, ó. Como que a gente faz isso? Vou explicar para vocês agora. Então a gente pode fazer... Nossa, gente, minha garganta ainda não tá 100%. Nossa, é ruim, né, pessoal? Ficar com garganta inflamada, meu Deus amado. Ó, vamos lá. Então, ó, vem aqui, ó. Eu vou fazer uma linha pra figura 1. Quem é a figura 1? Figura 1 é a verde, é a azul, perdão. Coloquei aqui em cima, a figura 1. E a figura 2 é amarela. Beleza, então isso aqui, ó, figura 1. Eu vou fazer uma outra linha. Só que aí essa outra linha vai ser para... figura 2, beleza? Então vem cá, figura 1 e aqui figura 2, beleza? Tranquilo, né? Ok, então ó, vou fazer essa tabelinha aqui. O que vai ter nessa tabela? É simples. Aqui eu vou colocar o X, ou seja, o centroide. Geralmente a gente representa por XG, porque o G vem de gravidade, centro de gravidade. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, local. Por que local? Porque é de cada uma das figuras separadamente. Então é bem local. Ou seja, local significa que é da figura 1 e da figura 2. E além disso, beleza, vou fazer isso. E também vou fazer em relação a Y, né? Então vem aqui YG local também. E aí depois a gente calcula também a área. Só isso, pessoal. Não tem segredo, coisa simples. Vamos lá, hein? É para todo mundo ficar com 10, pelo amor de Deus. Beleza, então vamos lá. Quem é o X local? Ora, nada mais é do que esse 40. Tá vendo? Por isso eu fiz toda aquela abordagem antes. Agora ficou fácil. Então aqui é 40 milímetros e aqui também é 40 milímetros. Por que os dois? Porque a gente viu que tanto a distância, essa distância aqui, ó, relacionada a esse centro, essa distância horizontal e desse também, todas as duas distâncias, perdão, foram 40, beleza. Agora em Y, agora Y muda, olha lá. Figura 1, que é lá de cima, a azul, é 50, e a figura 2, que é a de baixo, é 20. Então aqui é 50 milímetros e aqui é 20 milímetros, perfeito. E qual é a área? Ora, da figura 1 é simples, né? A gente tem um retângulo cuja altura, que é tudo isso daqui, vale 20, beleza? Então aqui vale 20. E qual é o comprimento, que é tudo isso? Aí a gente tem que ter atenção. O comprimento é toda essa distância aqui. Então vai ser esse 40, isso aqui vale 40, né? Olha lá, 40. Mais 20 daqui e mais 20 daqui, que aqui tem 20, né? Ou seja, isso daqui é igual a 80. Então, qual é essa área da figura 1? Opa, calma aí, gente. A área vai ser a altura, que a gente viu que é 20, vezes o comprimento, que é 80. Então, isso aqui vai dar 1.600. Beleza? Tranquilo até aí? Não tem segredo. Então, isso aqui é 1.600 milímetros quadrados. Beleza. E qual é a área da figura 2? Ora, é um retângulo cuja altura vale 40. Olha lá, a altura aqui vale 40, né? Que é todo esse comprimento. E a base dele vale 40. Então é 40 por 40, tranquilo. Então isso daqui é 40 aqui, vezes 40 aqui, que dá 1.600 milímetros quadrados. Pronto. Beleza? Então a gente já tem nosso centroide local e a área de cada um desses elementos. Ótimo, agora é o que? Mamão com açúcar, calcular a coordenada do centroide. Como que a gente faz isso? Ó, vou explicar para vocês agora. Vem comigo, presta atenção, hein? Então vamos lá, ó. Calcular primeiro a coordenada X do centroide. Vamos lá, fazer isso agora. Coordenada X do centroide. Vamos fazer esse cálculo? Simples, não
tem segredo. Vamos lá? Ó, coordenada x, pessoal, como que a gente vai calcular? Deixar aqui de lilás para continuar, né? Então, ó, coordenada x é o que, pessoal? A gente vai fazer qual cálculo? É simples. X do centroide é igual a... Qual é a fórmulazinha? Somatório do produto entre o centroide local, que é o que a gente calculou, vezes a área de cada uma dessas peças. Tudo isso dividido pelo quê? Pela área total. Pronto. Então, esse XC vai ser o quê? Vamos lá. É o X da figura 1, que é 40. Então, vai ficar 40 vezes a área da figura 1, que é 1.600. Beleza, 1.600 aqui. Mesma coisa para a figura 2, mais o X da figura 2, que é 40, vezes a área da figura 2, que é 1.600. Ótimo. E agora, tudo isso dividido pela área total, que é o quê? É a área 1, que é 1.600, mais 1.600. Ótimo. Então, ó, se você faz essa conta, eu acabei de fazer aqui, o resultado deu 40 milímetros. Pronto, pessoal. Esse daqui, portanto, é a coordenada x do seu centroide. Pegou a ideia? Foi? Entendeu? Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Foi? Ótimo, né? Ok. Então, ó, agora a gente fazer a mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó, para facilitar. Vem aqui, só que agora é a coordenada y. Então, vou apagar aqui. Coordenada agora é a y, né? E lembre-se, a gente está fazendo a seção 1, né? Então, isso aqui todo refere-se à seção 1. Beleza, e a coordenada y? Pessoal, a coordenada y vai ser similar, análoga. Ou seja, y do centroide é somatório, só que em vez de x agora é y, né? Y vezes aí sobre área total. O que é a área total? Olha lá, é a soma das áreas. Então, ó, vamos lá. Então, a coordenada y vai ser y vezes a. Então, vai ser o y da figura 1, que é 50, vezes a área da figura 1, que é 1.600. Então, isso aqui é 50 vezes 1.600 mais y da figura 2, que é 20, vezes a área da figura 2, que é 1.600. Então, isso aqui é mais 20 vezes 1.600. Pronto. Então, tudo isso vem aqui dividido pela área total, que é a área das duas figuras, que a gente já viu que é 1.600 mais 1.600. Logo, o YC é igual a quanto? Que é o centroide da sua figura. Fazendo esse cálculo aí, eu fiz aqui para vocês já adiantei, meus queridos, deu 35 milímetros. Então, 35 milímetros. Olha aí que maravilha. Ficou horrível, hein? Meu Deus. 35 milímetros. Pronto, gente. Tá aí, passo a passo. E sim, tem que fazer o cálculo, hein? Pelo amor de Deus, senão você vai zerar. Tem que mostrar. Tá vendo que eu demonstrei os cálculos? Pois é. Você tem que demonstrar também, pelo amor de Deus. Não vai só jogar tabelinha lá, não. Vai zerar. Beleza? Entendeu? Então faça aqui, ó. Tô dando passo a passo. É só reproduzir. Copiou, tirou 10. Pegou a ideia? Então, com isso, a gente tem um centroide da nossa seção 1. Beleza? Então, é o centroide da nossa... Posso até fazer uma conclusãozinha, né? Logo, o centroide da seção 1 é... O centroide da seção 1, ele tem as seguintes, o que, pessoal? O que a gente acabou de calcular? As seguintes, o que? Coordenadas, pessoal. Quando a gente pede centroide, a gente está falando, por favor, me fala quais são as coordenadas, ou seja, o x do centroide, então, a gente viu que é 40... E o y do centroide é 35 milímetros. Pronto. Acabou. Letra A, seção 1,
concluída. Mamão com açúcar, papai é sugar, é 10. Entendeu? Ó, passo a passo, bem organizado para vocês. Ótimo. Então, para sessão 2 é a mesma coisa, fica como desafio. Agora a gente tem que fazer o quê? Calcular o momento de inércia. Vou fazer também o momento de inércia da sessão 1 para ficar completinho para vocês toda a sessão 1 e depois vocês reproduzem na sessão 2, tá bom? E aí que é a letra B. Ok, então agora aqui a gente vai calcular o que? O momento, vou até colocar maior aqui, ó, momento de inércia da sessão 1. E aí, pessoal, no momento de inércia a gente vai ter que calcular um elementozinho a mais, que é o famoso dx e dy, dependendo quais são os momentos de inércia que a gente vai calcular, beleza? Então, momento de inércia a gente vai calcular agora. Tá ótimo, pegou a ideia? Tranquilo? Bom, vamos lá então. O que a gente vai calcular? Ó, simples. Primeiro a gente tem que calcular o DYI. Para calcular o momento de inércia, a gente quer calcular o momento de inércia em X, né, meus queridos? Então, ó, inércia X. Então, momento de inércia em X, na direção X. Ok, para calcular na direção X, a gente primeiro calcula aquela famosa distância, né, pro teorema dos eixos paralelos, que é o DY, lembra disso? O professor certamente falou, tá no livro de vocês. Então, ó, vamos fazer isso. Cálculo de DYI. Como que eu faço isso, professor? Simples, ó, preste atenção. Vamos lá. Quem é essa distância? Ora, pessoal, nada mais é do que a distância entre o eixo... a distância entre o centro, o centroide, a coordenada, né? Enfim, o centroide da sua seção transversal em relação ao centroide das figuras. Ou seja, para a figura 1 eu vou ter DY1. Ok. E para a figura 1, quem vai ser esse cara? Vai ser YG local, ou seja... Eu nem vou colocar local, posso colocar aqui, ó, YG da figura 1 menos o Y do centroide. Simples assim. Então, isso daqui é a distância da figura 1. A distância de Y referente à figura 1. Quem é o YG da figura 1? Ou seja, quem é a distância vertical ou a altura ou Y do centroide da figura 1. A gente viu lá no início. Y da figura 1 tá aqui ó, na nossa tabela. Figura 1, Y deu 50. Então isso daqui é 50 menos o Y do centroide. Quem é o Y do centroide? 35. Ok. Então isso aqui é 35. Logo, isso daqui é igual a 15 milímetros. E além disso, a gente vai precisar de Y2, que é o que? YG da figura 2, agora é figura 2, tá? Menos Y do centroide. Ok. É igual a da figura 2. Vamos lá. Figura 2, olha lá, deu 20. Então é 20. Beleza, então aqui vai ficar 20. Menos o do centroide, que a gente já viu que é 35. Então isso aqui é menos 15 milímetros. Perfeito. Calculou isso? Agora a gente pode calcular então o momento de inércia em X. Então, ó, momento de inércia, logo... Momento de inércia em X é... Momento de inércia, pessoal, que a gente faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, não fica gravando negócio pronto, não, já no Word, copiado de alguém. Que muitas vezes me falaram, eu vi alguns links, tá errado. Atenção, pessoal. É chato essa questão de eu ficar alertando. Cuidado com o golpe, pessoal. Não existe mapa de engenharia, ensino superior, um trabalho acadêmico por 40, 50, 60 reais de confiança. Nenhum profissional, engenheiro ou professor de fato formado vai fazer um trabalho desse grau de dificuldade por esse valor. Pessoal, é óbvio. Nem aula para aluno
de ensino médio de 15, 16 anos é esse preço, 40, 50, 60 reais, 70, não existe isso. Então não cai nessa ladainha não, é óbvio. Ao mesmo tempo, tem aqueles que enxergam o óbvio e tem outros que preferem fingir que não tá vendo, né? Mas o ditado certo que nunca falha, gente. Tô falando para adultos aqui, daqui a pouco todos são engenheiros. Pessoal, o barato sempre sai caro. Você vai ser profissional amanhã. Pensa você, na condição de engenheiro. Aí você vai, estudou, trabalhou e tudo, formou, fez um projeto e falou, faço, é X reais. Aí esse cara, né, que te procurou, vai e olha outro e fala, não, tem outro que faz a mesma coisa, porra, 4 vezes menos. Será que é confiável? Óbvio que não, né? Mesma coisa aqui. E principal, o futuro acadêmico de vocês está em jogo, é a profissão de vocês. O seu comportamento frente a isso, naturalmente, define o valor que você dá na sua futura profissão. Pensa nisso. Guarda isso com muito carinho. Nunca esqueça disso, beleza? Bom, então, o momento de inércia em X vai ser quanto? É dado por hora. Então, como que a gente calcula esse momento de inércia? Vou deixar aqui em roxo. É simples, né? Vai ser X é igual ao teorema dos eixos paralelos. Eu tenho duas figuras, não é? Então, vai ser o momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2. Em relação, obviamente, né, a direção X. Então, isso daqui vai ficar o X. Então, vai ser... Vou colocar aqui entre colchetes para separar o da figura 1 da figura 2. Então, o da figura 1 vai ser B1 vezes H1 ao cubo. Tudo isso dividido por quanto, pessoal? Por 12, né? Porque é um retângulo. Beleza. Mais A1 vezes quanto? Vezes DY1 ao quadrado. Pronto. Isso daqui é a contribuição da figura 1. Agora a gente tem que fazer a contribuição da figura 2. Então vai ficar B2 vezes H2 ao quadrado dividido por 12 mais A2 vezes DY2 ao quadrado. Olha lá que maravilha. Pronto. Não tem segredo. E agora, pessoal, é só substituir os valores. Mamão com açúcar, papai açúcar. Então isso daqui vai ser como? B. O que é B1? B1 nada mais é do que a base da figura 1. Ora, a figura 1 a gente viu que é o retângulo azul. A base dele é 80. E a H1 é a altura dele, é 20. Então isso daqui vai ficar, vamos lá, 80 vezes 20 ao cubo. Tudo isso, o que? Dividido por 12. Beleza, mais a área 1. Qual é a área 1? Vou lá na tabelinha, tá aqui, ó, área 1, 1.600. Então isso daqui é 1.600 mais 1.600 vezes o DY1 é quanto? Olha lá, deu 15, né, da figura 1. Então é vezes 15 ao quadrado. Acabou. Só conta agora. Mas, mesma coisa. Agora para a figura 2. O B vezes H2 elevado a 3. Aqui é um 3, né? Sobre 12. Então, vamos lá. Quem é a base 2 da figura 2? Ora, figura 2 está aqui, ó, amarelo, base 40, altura 40. Ótimo. Então, isso aqui é 40 vezes 40 ao cubo sobre 12. Mais... a área a gente já viu que é 1.600 vezes o DY2, que é a distância entre os centroides, que é menos 15. Só que como vai ficar ao quadrado, né? Não importa esse sinal. Ele vai sumir, vai virar positivo. Pegou a ideia, gente? É isso a conta, não tem segredo. Então, ó, vocês vão fazer toda essa conta aí. E aí vocês vão achar. O primeiro colchete aqui vai ficar 4, 1, 2, 3, 4, vírgula,
3. E mais, aqui vai ficar 5, 7. 1, 2, 3, 4. Vírgula. 3. Logo, vocês vão encontrar que esse momento de inércia é 986,666 milímetros a quarta. Pronto, tá aí. Esse daqui é o nosso momento de inércia na direção X para a seção 1. Tá aí, pessoal, explicado passo a passo para vocês. Pegou a ideia? Foi? Tranquilo? Pegou, né? Falando, gente, meu compromisso é com a aprendizagem de vocês, é que vocês passem e, de fato, lá na frente se tornem engenheiros não só com um diploma na mão ou só com um título, mas de fato que tenham conhecimento. Então valoriza, pessoal, quem realmente tem essa preocupação com o futuro que é seu, tá? Então, por favor, né? Me ajuda. Se inscreva no canal, deixa seu like e conta comigo quando precisar de ajuda. Beleza? Bom, e agora? Bom, agora a gente tem que fazer o mesmo para a seção 2, que é o mesmo processo, fica como desafio, não tem segredo. Só calcular aqui, ó, o DY 1 e 2 para a seção 2 é sucesso. Bom, se a gente verifica o nosso mapa, essa é etapa 1. E etapa 2, pessoal, é interessante porque ela é constituída do ensaio normal, beleza? Distração, ensaio clássico que a gente submete, peças de aço. Na engenharia civil a gente faz muito isso. Lembra lá, uma viga de concreto armado, que aí não tem armadura? Aqueles vergalhões, aquelas barras de aço, não é isso? Pois é. Lá no laboratório, pessoal, de engenharia civil, a gente faz testes para verificar se aquelas barras que você enxerga na laje, na viga, quando está sendo concretada, se aquelas barras de fato apresentam aquela resistência que na teoria ela tem. E esses ensaios é justamente isso daqui, ó. E essa é a etapa 2. A gente coleta, ensaia a peça e coleta todos esses valores de carga e deformação. Tem uma prensa mecânica, hidráulica e vai tracionar a peça de forma que ela vai sendo alongada. E aí vai sendo computada no sistema tanto o alongamento da peça quanto a carga. Com esses valores a gente consegue traçar o diagrama de tensão-deformação, que é o que é justamente pedido no mapa fazer com vocês, tá? Porque eu vi que alguns alunos não têm muita habilidade com Excel e isso aqui tem que ser com Excel, não tem como. Mas calma, é só reproduzir o que eu tô ensinando. Vai tirar 10, beleza? Sem desespero. E pelo amor de Deus, se esse vídeo estiver te ajudando, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Poxa, professor, ajudou, valeu, parabéns. Poxa, professor, horrível, não aprendi nada. Sei lá, eu preciso, porque esse, pessoal, é o canal de comunicação que a gente tem. É por isso que eu preciso do retorno de vocês. Senão eu fico com a sensação que estou falando com a parede. Me ajudem. E sim, pessoal, a gente vai fazer agora no Excel e eu vou disponibilizar o Excel de graça. Só me pedir que eu dou lá a planilha, como sempre, todo período é a mesma história. Envio um monte de arquivo de graça. É só me pedir, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, eu envio para vocês. Ó, vamos lá. Vem comigo então. Bom, pessoal, então eu tô aqui no Excel. Repara, esse aqui é o Excel, beleza? Vou disponibilizar para vocês mais uma vez. É só pedir lá no WhatsApp. Meu número tá aqui embaixo na descrição do vídeo, pelo amor de Deus. E toda vez me perguntam ou comentam, pessoal, tá aqui, cara, é só me pedir no WhatsApp que eu disponibilizo, sem problema, é pra vocês. Pessoal, esses dados aqui é o enunciado, tá? Eu só copiei aqui, ó. Por isso que é bom, me pede lá no WhatsApp, porque eu já copiei um por um, já vou te dar pronto isso daqui, muito melhor. Beleza, e aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular então, pessoal, o diagrama de tensão-deformação, que é o que ele pede aqui, ó. Construa o gráfico que relaciona tensão e deformação, o famoso diagrama de tensão e deformação. Ok, como que a gente faz isso? Simples, você tem uma coluna da carga e uma de deformação, certo? Ok. E agora a gente tem que calcular a área, ou seja, a área da seção transversal da minha peça. Para isso, ele já nos deu o diâmetro, né? Qual o valor do diâmetro? Ó, vou escrever aqui, ó, diâmetro dado em milímetros, ele é igual a... Tá lá no enunciado. Vamos ver. Olha lá. Diâmetro da peça. Olha.
Diâmetro da peça é 5.5. Então isso daqui é 5.5. Perfeito. Ok. Então vamos só colocar aqui então a área. Então qual vai ser a área da nossa peça? A área então vai ser em milímetros quadrados. Vai ser quanto essa área? A área é igual a d ao quadrado, ou π, né? Vezes o π, d ao quadrado vezes o π. Tudo isso dividido por 4. Beleza? Tranquilo, não tem segredo em quanto a isso, né? Entendeu o que eu fiz? Se não entendeu, tá na dúvida, vem na calculadora. Ó, vai ser quem? Vem aqui, científica, vai ser π vezes o diâmetro, que é 5.5 vezes 5.5, πd ao quadrado, e divide por 4, olha lá, 23.7582, só que eu fiz direto no Excel. Entendeu a ideia? Então essa daqui é a minha área. Vou até deixar ela aqui, ó, de laranja. Ótimo. Então isso aqui é os dados do enunciado. Ele já deu a deformação. Atenção, não é alongamento, é deformação. Esse mapa tá diferente, muito cuidado. Ok, e agora, o que a gente faz? Agora a gente calcula a tensão. Então vamos lá, calcular a tensão. A tensão normal, tensão axial, que é dada em megapascal. Então vamos calcular esse valor agora. Olha lá. Tensão axial. Deixa eu chegar para cá. Deixa eu fazer aqui então, colocar as linhas maravilhosas. Beleza, então vou calcular essa tensão axial. Como que eu faço isso? Tensão é o que? Força sobre área. Então vem aqui, ó, força. Só que quem é a força? Ele colocou o nome de carga. Olha lá, a unidade de Newton. Então vai ser carga igual, vai ser a carga dividido pela área. Quem é a área? Tá aqui. Esse rapazinho aqui que a gente calculou, 23.75, 82, blá, 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 blá. E aí, fez isso, agora dá um F4. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo aqui que apareceu o cifrão no B e o 5? Significa que eu travei a célula da área. Por quê? Porque é a mesma área para todos os cálculos. Então, eu faço isso. Beleza. E agora? Qual a vantagem de fazer isso? Agora a vantagem é que eu faço assim, enviar mágica. Olha lá. Arrasto e tudo se calcula automaticamente. Legal, né? Gostou? Pois é. Só que tá muito feio, um monte de número. Então vem aqui, ó. Clica aqui, ó, aí que maravilha. Ficou uniforme. Ah, meus queridos. Pronto, tá vendo? Gente, aqui vocês aprendem, né? Gostou? Gostou? Então com isso eu tenho, olha aqui, ó. Nessa coluna aqui eu tenho a nossa amada tensão. E aqui, nessa outra aqui, ele deu no enunciado a nossa deformação. Então, com os dados da tensão e da deformação, eu sou capaz de fazer o quê? O gráfico, o diagrama que ele pede na questão. Vamos lá fazer então esse diagrama. Ó, vou chegar para cá. E é só vir aqui. Cadê? Beleza. Então, com isso, a gente consegue fazer esse gráfico. Ó, vamos fazer então. Como que eu faço esse gráfico? Simples, ó. Vou explicar para vocês, atenção. Vem aqui, ó, inserir, tá vendo lá em cima? Inserir, ok. E agora vem aqui, ó, nesse menu gráficos e clica aqui, ó, gráfico de dispersão. Clicou, vem aqui, ó, dispersão. Pronto, vai abrir esse retângulo aí, tá vendo? Abriu, ótimo, excelente, é isso. E agora você vem aqui, ó, selecionar dados lá em cima. Fez isso, clica aqui, adicionar em X. Você vai selecionar toda a coluna da deformação. Olha lá, selecionei a deformação. Beleza. Em Y, você vai selecionar toda a coluna da tensão axial. Olha aí que maravilha. Dá um OK. OK. Ó o formato da criança. Que maravilha, lindo. Maravilhoso. E para finalizar, fechar o nosso gráfico, o que a gente faz? Clica aqui no gráfico e vem aqui, ó, alterar tipo de gráfico ali em cima e coloca nesse daqui, ó. Ou nesse daqui, tanto faz. E dá um OK. E olha aí, tá aí, o seu gráfico tá feito, a magia aconteceu. Beleza? Só que óbvio, você vai formatar esse gráfico, né? Não vai entregar assim não. Você tá... Oh, pelo amor de Deus. Você é aluno de engenharia, daqui a pouco você é engenheiro. Não entrega um trabalho assim não, né? Por favor, né?
Então o que você tem que fazer aqui? Formatar isso. Como assim, professor? Simples. Alterar aqui o título, colocar um título gráfico, tensão de informação, colocar a unidade do eixo vertical e do eixo horizontal, beleza? Ajustar a fonte. E aí depois, feito isso, tá pronto. Aí é só vir aqui, clica no gráfico, dá Ctrl C, que é copiar. Ou então você pode vir aqui, ó, cliquei, botão direito e copiar, tá vendo aqui? Copiar, pronto. E aí cola lá no template, o não com açúcar, papai sugar, é só tirar 10, beleza? Entendeu? Óbvio, se precisar é só me pedir que eu envio essa planilha aqui de graça, na hora. A ideia é ajudar vocês, rapaz. Acorda pra vida, beleza? Tô te ajudando, então pelo amor de Deus me ajuda também. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta. Isso, sério, me ajuda demais, gente, beleza? Bom, queridos, fiz o mapa praticamente completo, né? Só reproduzir aí, falta pouca coisa. Contem comigo para esse mapa completo, na atividade 2, 3, se você precisar do mapa pronto eventualmente. Atividade 2, 3, nas provas, gente, as provas estão complicadas. Só que atenção, prioridade de ajuda na prova é sempre quem faz o mapa comigo. Então, vai lá. Me chama no WhatsApp, vai ser um prazer ajudar. A gente vai passar juntos nessas matérias. Não são matérias fáceis, algumas das mais complicadas, mas é só ter calma, tranquilidade. Conta comigo. Te garanto, você vai ser aprovado, beleza? Queridos, eu vou ficando por aqui então. Fiquem com Deus, forte abraço. Se precisar de gravar algum outro mapa, é só me pedir lá no WhatsApp, que eu esqueço, né? Só pedir que eu gravo na hora, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!